Todos às 10h30, na sala 311 da Alerj, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da CPI do feminicídio, já contando com a presença da excelentíssima senhora deputada Zeidan Lula, relatora, da excelentíssima senhora deputada enfermeira Rejane, que também preside a Comissão dos Direitos da Mulher, em deslocamento, o deputado Chicão Bulhões, e justificando a ausência da deputada Mônica Francisco, que se encontra em um seminário internacional, da deputada Renata Souza e da deputada Rosane Félix. Eu quero, nesse momento, em primeiro lugar, agradecer ao apoio de todos os deputados. Quero agradecer à deputada Zeidan Lula, que foi a nossa relatora, a deputada Mônica Francisco, nossa vice-presidente, deputada enfermeira Rejane, que como membro da comissão, como membro da CPI, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, em muito contribuiu, o deputado Chicão Bulhões, que foi a representação masculina, mas feminista nessa audiência, né, nessa CPI, agradecer às deputadas Tia Ju, que também justificou sua ausência porque está numa viagem internacional, da deputada Rosane Félix, da deputada Dani Monteiro e da deputada Renata Souza. Hoje, nós vamos, de uma forma muito sucinta, apresentar o voto do relator. O nosso relatório, né, ele conta com quantas páginas? Quase 600 páginas, que traduzem em um só todas as diligências efetuadas por essa CPI, mas também um corpo de recomendações que são feitas ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às esferas municipal e também a esfera do Governo do Estado. E, nesse sentido, nós queremos abrir o prazo de uma semana para que os deputados que integram a CPI possam ter notícia do conteúdo total do relatório, que já foi encaminhado por via digital, e peço que as recomendações ou sugestões sejam encaminhadas à Secretaria da CPI até a próxima segunda-feira, até o dia 21, porque no dia 23, às 9h30 da manhã, queria pedir a atenção das assessorias. A nossa reunião se dará às 9h30 da manhã, porque a nossa relatora vai presidir uma audiência pública às 10h30 da manhã. Então, a nossa reunião começará às 9h30, quando, então, nós estaremos votando não só as inserções, o relatório em si, mas as inserções sugeridas pelos integrantes da CPI. Já fiz aqui uma verificação do relatório e percebi que há a sugestão não só de indicação legislativa, como também de projeto de lei. Então, a minha assessoria estará produzindo, com as demais assessorias, as indicações legislativas e a minuta dos projetos de lei, que serão submetidos a todos os deputados até segunda-feira, para que estas indicações legislativas e estes projetos de lei sejam assinados por todos os integrantes da CPI, seja na condição de titular ou na condição de membro suplente. Quero, antes de passar a palavra aqui para a nossa relatora, eu quero agradecer também não só a Secretaria das Comissões, né, as assessorias de todos os parlamentares que integraram essa CPI, ao pessoal do som, e quero fazer também um agradecimento aqui, em nome da Flávia, da gabinete do deputado Dionísio Lins, a todos os outros deputados, a todas as outras assessorias que, embora não integrassem a nossa CPI, mas que nos prestigiaram durante todo esse tempo. Então, com a palavra, a deputada Zeidan Lula para suas considerações a respeito do relatório. Presidente, as recomendações seriam em torno de 16 páginas. Acho que a sua proposta
cai bem aqui, mas eu ia sugerir que eu faça aqui o meu relato do meu voto, né, que é bem sintético, são 3 páginas, quase 4 páginas, e as recomendações só do Poder Legislativo, que é curtinho, são 3 páginas só. Perfeito. E para que os deputados possam, daí a deputada Rejane, para que a gente possa incluir, né, posteriormente, mais algumas recomendações ou propostas de projeto de lei. Eu vou ler primeiro, então, aqui a declaração de voto, que sintetiza um pouco todo o trabalho nosso feito. E, antes disso, eu quero parabenizá-la como presidente dessa comissão, dessa CPI, uma CPI difícil, uma CPI onde a gente teve aqui relatos, né, que nos emocionou a todos nós, todas nós, a assessoria aqui presente, que acompanhou, né, cada depoimento, e parabenizar e agradecer também a participação de todos e das nossos deputados que compõem essa CPI. A assessoria, acho que vai passar ali, não sei se tem como deixar maior. Tá bom, dá um zoom. Então, o tema desta CPI, embora nos traga um retrato cruel da desigualdade, que ainda hoje marca a vida das mulheres em nosso país, é muito rico e oportuno. Rico porque nos põe, seja como agentes do poder público, seja como parlamentares, que somos nós, gestores de políticas públicas, nossos prefeitos, né? Sociedade civil, pesquisadores ou especialistas, diante de um desafio que não é impossível de ser enfrentado. Oportuno porque a grande onda de mortes de mulheres tem colocado esse tema na ordem do dia, um imperativo ético que de norte a sul tem mobilizado estudos, pesquisas, seminários, audiências públicas, projetos de lei aqui nessa casa e outras formas de dar visibilidade a este fenômeno. Importante dizer que, embora a lei do feminicídio seja recente, Lei 13.104 de 2015, e que a palavra feminicídio ainda não seja tão conhecida da nossa população, este é um crime muito antigo e, infelizmente, muito presente em nossas vidas. Todas aqui já souberam, só neste ano, de vários casos terríveis em que mulheres tiveram suas vidas interrompidas. Infelizmente, a cada nova reunião ordinária ou audiência pública realizada por essa CPI, novos casos de feminicídio se apresentavam na mídia, durante todo o nosso processo aqui no Rio de Janeiro ou em outros estados do Brasil. No mês em que encerramos esta CPI, é impossível não mencionar as mortes de Daniela Molcinho de Oliveira, em 9 de outubro, agora, e de Alessandra Vaz, 2 dias depois, em Friburgo, na região serrana do estado. O crime chama atenção pelo grau de crueldade e ódio com que as 2 amigas foram mortas, dentro de casa, queimadas no incêndio provocado pelo ex-companheiro de Alessandra, que foi preso em seguida. Sabemos ainda de casos antigos de feminicídio, ocorrido décadas e décadas atrás, porque a violência fatal contra as mulheres não é uma novidade. A novidade é nomear esse fenômeno de forma a trazer mais atenção e cuidado para esse tipo de crime, porque é, sim, um crime muito diferente daquele em que os homens perdem a vida. E esta CPI coletou dados concretos para mostrar que homens e mulheres morrem em contextos distintos, seguindo causas e razões muito específicas e que, em geral, o feminicídio é uma morte evitável. É importante ressaltar que nem toda morte violenta de mulheres é um feminicídio. Caracteriza-se como feminicídio o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica e familiar, ou seja, quando essa mulher que foi morta já vivia em relação conflituosa e violenta, ou quando identifica-se o menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. Essas são as 2 razões previstas na lei para que um crime seja classificado como um feminicídio. Como é uma lei ainda recente, com apenas 4 anos de existência, sabemos que o sistema de segurança pública e de justiça ainda estão se adaptando a essa nova realidade, criando os mecanismos internos para que esses crimes sejam devidamente identificados, denunciados e julgados. E aqui foi colocado uma das sessões pela doutora Adriana, quando eu sempre me remeto a isso, que é o caso do assassinato de Marielle Franco. Foi um caso de feminicídio? Não foi, não é considerado pela lei, mas eu gosto de ressaltar porque ela foi morta por ser mulher, por ser negra, por ser lésbica, enfim. E é um caso internacional hoje, mas que
nos traz a reflexão da própria lei, né, que trata do feminicídio como caso particular. Este ano, por exemplo, a Polícia Civil instalou um grupo de trabalho a partir de iniciativa da coordenação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, para a criação de um núcleo de investigação dos feminicídios dentro da Delegacia de Homicídios. É preciso aprimorar os procedimentos de investigação, denúncia e de julgamento desses crimes, se quisermos mesmo responsabilizar os autores e evitar novas mortes. Importante ainda ressaltar que na CPI recebemos muitos dados de feminicídio, de homicídio de mulheres e também de violência contra as mulheres. Por óbvio, se o feminicídio é uma morte evitável e se está geralmente ao fim de uma longa cadeia de eventos violentos aos quais as mulheres são submetidas, é preciso olhar com atenção para os casos iniciais de violação de direitos e violências, com a tarefa mais importante na prevenção do agravamento dessas violências que podem chegar à morte. E por isso, eu digo que as recomendações para o Poder Executivo e para o sistema de justiça são os maiores. Do Poder Executivo são 8 páginas de recomendação. Sistema de Justiça e Poder Municipal são 3 páginas cada um, onde o Poder Executivo tem a maior responsabilidade. Investigamos também informações sobre os casos de desaparecimento de mulheres, suicídios, encontros de cadáver e tráfico de mulheres para exploração sexual, porque entre esses casos podem estar alguns feminicídios, e é muito importante verificar caso a caso com cuidado. Em 2018, tivemos 71 feminicídios e 288 tentativas de feminicídio. No ano passado, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, o ISP, a média era de uma vítima de feminicídio a cada 5 dias no Estado. Das mulheres que foram mortas por feminicídio em 2018, 48% eram pardas, 30% brancas e 21% pretas. A soma de mulheres pretas e pardas chega ao índice de 69% de mulheres negras entre as que sofreram feminicídio. Ou seja, ser mulher e negra é sim uma condição que agrava a vulnerabilidade para a violência letal. 2 a cada 3 mulheres assassinadas são negras, um dado muito importante de ser ressaltado. Posso dar uma ilustrada? Eu quero aqui até lembrar, esse relatório teve, né, toda a elaboração feita pela Adriana Mota, e ontem nós aprovamos aqui na casa, presidente, deputada Marta, que foi um projeto de lei que passou, que é a criação dentro do ISP, que faça a estatística do assassinato de jovens, né, negras nas nossas periferias e favelas. E o número, segundo o Atlas da Violência, agora de 2019, né, que faz a previsão de 2007 a 2017, é de que 30% dessas jovens, dos casos de assassinato, são negras, contra 4% que são consideradas não pretas, né? O levantamento apontou também que 62% das mulheres foram mortas em suas residências e 24% em vias públicas. 30% foram mortas pelos atuais companheiros. Ou seja, a nossa casa, a nossa residência é o lugar mais perigoso para nós. E ainda querem nos dizer que nós, mulheres, devemos ficar no ambiente do lar. Como se sentir segura em casa diante desses dados? Outro fator de vulnerabilidade para a violência e a morte diz respeito à idade das mulheres. Mais da metade das que foram vítimas do feminicídio tinha menos de 30 anos de idade, que entra nesse relatório do Atlas, né, sobre a juventude. Jovens que talvez estivessem vivendo seu primeiro relacionamento amoroso. Apenas nos 5 primeiros dias de 2019, o Estado já tinha 4 casos de feminicídio. Em 3 ocorrências, os filhos presenciaram o assassinato da mãe. O primeiro caso de 2019 aconteceu depois de uma festa de Réveillon na Taquara, Zona Oeste. O ex-marido de Yolanda Souza não aceitava a separação. E, segundo as investigações, diante dos filhos dela, deu mais de 30 facadas na ex-mulher. Outro caso dramático foi o de Tamires Blanco, de 30 anos, morta com socos e garrafadas no Morro do Urubu, na zona norte do Rio de Janeiro. O bebê de 11 meses de Tamires foi encontrado em cima do corpo da mãe. Familiares da vítima acusam o ex-companheiro dela pelo crime. Outro caso foi o de Marcele Rodrigues da Silva, de 27 anos, morta a facadas pelo ex-marido, preso logo depois do crime, em Cordovil, zona norte do Rio.
Em Itaguaí, na Baixada, José Carlos da Silva Carvalho agrediu a mulher com uma marreta, segundo a polícia. Simone Oliveira de Assis Carvalho, de 40 anos, morreu após o ataque. Nós falamos de todos esses casos aqui durante todo o processo da CPI, é bom lembrar e registrar, foram casos desse ano. Esses dados sobre o feminicídio no estado do Rio de Janeiro são apenas um reflexo de como a vida das mulheres é desvalorizada em nossa sociedade. E é importante sabermos que determinados projetos políticos podem aprofundar a desvalorização das nossas vidas, em particular a vida das mulheres negras, das lésbicas e bissexuais, das transexuais, das pobres, das moradoras de favela e de periferia, das jovens, porque essas mulheres estão ainda mais vulneráveis diante da violência e do desmonte das políticas públicas de proteção e enfrentamento à violência. A flexibilização da posse e do porte de armas, por exemplo, pode promover o aumento da morte de mulheres em casa. Dados do ISP mostram que quase 50% das mulheres que morreram por feminicídio foram atacadas com arma de fogo. Ter acesso facilitado à arma de fogo em casa não vai servir para nos proteger, mas para nos matar ainda mais. Devemos nos armar de políticas públicas fortes, de um novo modelo civilizatório para alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Devemos nos armar, sim, de um paradigma cultural pautado nos direitos humanos e na valorização das mulheres, em toda a sua diversidade. Devemos nos armar de conhecimento real e sobre os dados e os índices da violência, investindo em ações de prevenção, acolhimento e responsabilização. Por estas razões, passo à CPI esse relatório, com recomendações e sugestões ao Judiciário, ao Poder Legislativo, que somos nós aqui, ao Poder Executivo, Governo Estadual, e também aos municípios, né, os poderes executivos municipais, que devem primar pelo trabalho articulado em rede e em prol de todas as mulheres. Parafraseando as companheiras do Movimento Sem Terra, as nossas mulheres mortas, nem um minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Parabéns, Adriana Mota, que foi na verdade, a assessora, quem cuidou junto com vocês, obviamente, de todo esse relatório. Em nome da Adriana, eu parabenizo a todas as assessorias. Vou ler aqui. Recomendações de legislativo. Ponto 1. Incentivar que os poderes legislativos municipais criem as comissões de defesa dos direitos das mulheres nas câmaras de vereadores. Encaminhar cópia deste relatório ao Poder Executivo Estadual, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro e ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM. 3. Remeter à Subsecretaria de Estado de Políticas para as Mulheres e ao CEDIM todas as leis aprovadas na LERJ e sancionadas pelo governador que versem sobre direitos das mulheres. 4. Criar estratégias internas para a redução das violências institucionais que revitimizam as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, afastando-as do sistema de proteção e garantia de direitos. 5. Criar campanhas educativas permanentes sobre violência contra as mulheres, que alertem não apenas para a necessidade de denunciar, mas também de identificar as violências que ocorrem e como evitá-las. Na maioria das recomendações, a participação e o papel da Comissão da Mulher aqui da Casa é fundamental, é primordial. 6. Instituir a agenda cultural em defesa dos direitos das mulheres, considerando que a cultura pode ser uma importante ferramenta de transformação social, que promova a cultura em suas diferentes expressões, teatro, música, dança, grafite, poesia, entre outras, durante os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro, de 20 de novembro a 10 de dezembro. Adaptar a estrutura da LERJ em todas as suas instalações para melhor atendimento e acolhimento de pessoas com deficiência. Criar um canal de divulgação das leis aprovadas na LERJ para a defesa dos direitos das mulheres. Instituir uma comissão permanente responsável pela visitação dos serviços da rede de atendimento a mulheres em situação de violência, que seja composta por parlamentares, mas também por representantes da sociedade civil, a fim de monitorar o funcionamento dos mesmos. Eu acho que isso a própria Comissão das Mulheres já faz, convidando, né, quem for de interesse na pauta. É isso, presidente.
bem sintetizado. Eu quero passar, É a então, síntese para da a síntese. deputada enfermeira Rejane para suas considerações, e aí, em seguida, ao deputado Chicão Bulhões, e pedindo que essas recomendações, que, por certo, o relatório vai ser objeto de uma análise por parte de todos os deputados, lembrando aqui que a gente pede que as novas sugestões cheguem até a secretaria da comissão da CPI até a segunda-feira. Deputada enfermeira Rejane. Bem, bom dia a todos e todas. Primeiro, parabenizar a deputada Marta e a deputada Zeidan por essa CPI, por esse relatório, que nós tivemos já acesso a partir de ontem, né? E já essas recomendações que estamos aqui em mãos. Eu queria dizer que essa CPI, principalmente as audiências públicas, ela nos trouxe bastante informações e experiências positivas que nos faz hoje refletir muito em relação à questão da violência. Eu ainda não tive acesso, obviamente, às 500 páginas, né? Vou ler essa semana para que a gente veja se realmente entrou todas as recomendações, mas tem duas coisas que me chamam muita atenção nessa questão, nessa conjuntura atual, e eu não sei se foi tratado aqui no relatório. Uma é a questão da política atual do governo, que é a questão dessas viaturas, né? Da Maria da Penha, né? Dessas viaturas. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, se não está no relatório, talvez se debruçar um pouquinho, pegar a documentação. Eu não tive ainda acesso a tudo, mas eu estou vendo o governador fazer bastante inauguração, né? Entrega dos carros. E a gente precisa se apropriar disso, né? Verificar, saber como é que funciona, onde que a mulher... sei, acho que precisamos nos apropriar um pouco mais e ver que política é essa e talvez dar um tratamento aqui e esperar mais algum tempo para a gente ter uma análise mais profunda. E a outra, deputada Marta, foi em algumas audiências públicas que várias mulheres chegaram a questionar nos seus discursos sobre a casa-abrigo, né? E houveram, assim, não críticas em relação à casa-abrigo. É lógico que esses equipamentos estão com várias dificuldades, vários problemas, mas algumas delas chegaram a falar sobre a questão de que elas se sentiam presas, né? E que seria importante haver um debate mais profundo sobre essa questão da casa-abrigo. Eu cheguei a comentar com algumas mulheres, mas logo depois, né? Algumas mulheres do CEDIM, a presidenta também do CEDIM, algumas mulheres que estão mais à frente dessa luta, e o que elas trouxeram foi a importância de se manter, né? Não acabar, mas se manter, mas buscar outras formas também, talvez a casa de passagem, enfim, mas não terminar. Me chamou muita atenção as mulheres, né, com essa crítica à casa-abrigo, né, essa sensação delas de se sentirem presas e o homem que as agrediu se sentir solto, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Eu acho que a gente podia dar um tratamento, não sei como, talvez, ou orientar para um debate mais aprofundado, alguma coisa que a gente pudesse fazer uma análise também dessas posições. Entendeu, deputada Zeidan? Me chamou a atenção isso. Em dois momentos. Sim. Uma na cidade de Petrópolis, que teve essa informação assim, alguém falou,
e a outra lá em Campos, que alguém também fez um comentário, não que propôs, né? Eu que já achei que estavam propondo trocar, né? Mas aí a presidenta do CEDIM falou, não, Rejane, talvez, né, num investimento, num orçamento mais curto, a gente ter que debater sobre isso. Nós temos mas não aqui, eu que gostaria, até para responder, Deputada Hoje não. Zeidane. responder nesse ponto, seria o ponto 12 das recomendações, que fala da norma técnica de padronização para o abrigamento e funcionamento das casas-abrigo. Então, seria bom você anotar, você dar uma olhada. 12, que fala sobre, entre as coisas, que o abrigamento de mulheres em situação de violência e risco iminente de morte seja feito em caráter regional e não apenas municipal. Esse é um dos pontos. Ponto 42 e 48 fala sobre a patrulha, né? A 41 fala sobre o benefício para as mulheres quando elas saem da casa-abrigo. Então, está constando também, não só a questão da regionalização, mas né? eu acho que a gente precisa entender melhor qual é o projeto do governo. Ele está dentro do... recomendações. Deixa aqui, aí eu passo para a presidente. E o 42 e 43 fala sobre a questão da patrulha, no sentido de ofertar aos policiais militares que ingressam na PM o mesmo conteúdo ofertado, formação para a patrulha e monitorar o impacto da atuação da patrulha, né, em relação aos índices da violência. Eu queria aqui me solidarizar com a observação da deputada enfermeira Rejane, porque eu entendi exatamente o que ela está querendo dizer. Esse é um projeto novo, a gente tem que elogiar que foi durante muito tempo algo solicitado pela LERJ, pelo movimento social. A Patrulha Maria da Penha, ela está instituída, ou pelo menos o objetivo que foi apresentado no dia do seu lançamento é ter pelo menos uma viatura em todos os batalhões para acompanhar, né, exatamente as vítimas de violência que tiveram medida protetiva, mas o que deseja a deputada enfermeira Rejane é fazer algum tipo de monitoramento para dizer, por exemplo, né, com o advento da Patrulha Maria da Penha, naquela determinada região, aumentou o número de registro, né? Essas mulheres que são acompanhadas, houve uma reincidência em razão ao que elas tivessem feito. Então, eu acho, e com certeza a senhora colocou isso. Agora, eu acho, deputada enfermeira Rejane, que a comissão, é até uma sugestão que eu pretendo dar, e acho que de alguma maneira a deputada Zeidane também colocou, mas eu acho que a Comissão dos Direitos da Mulher vai ter um papel fundamental, porque uma coisa que eu percebi na CPI da crise fiscal, que participo, e foi uma sugestão minha, é que a gente tenha dentro da ALERJ alguma ferramenta de monitoramento dessas sugestões, porque a gente termina, sei lá, 4, 5 meses de trabalho, apresenta um relatório com várias recomendações, né? E essas recomendações foram implantadas, não foram implantadas, foram eficientes, não foram eficientes. Então, eu acho que é muito oportuno essa questão do monitoramento desse novo serviço, né, que foi sugerido na CPI da violência contra a mulher, portanto, é muito oportuna essa sua colocação. E no que se refere à casa-abrigo, eu acho que tem um ponto, por mais que a gente trabalhe aqui a questão que foi colocado, né, de um programa de abrigamento, o fato é que as mulheres se sentem, sim, presas na casa-abrigo. Essa é a verdade. Porque, em razão da segurança que elas necessitam, quando elas chegam, há regras de segurança que fazem com que essas mulheres se sintam assim, poxa, eu sou a vítima e eu é que larguei tudo e eu é que estou aqui escondida, né? Então, assim, qual é a eficiência da norma legal que faz com que essas mulheres, né, se sintam seguras? Então, talvez a gente, aí, pensando no relatório,
trabalhar mais a eficiência e o controle das medidas protetivas, a gente trabalhar mais, né, um programa que atenda essas mulheres que ganham a medida protetiva de reinserção social, né? Então, para que o abrigamento, né, seja uma porta de acesso, mas não seja a única ferramenta de garantia da sobrevivência dessa mulher. Então, acho que pode ser nesse sentido. Quer contribuir? Deputada, eu queria só Deputada acrescentar Rejane. que na CPI das mortes do bebê lá em Cabo Frio, eu apresentei uma proposta da criação do mecanismo de combate à violência obstétrica, praticamente no mesmo molde do mecanismo criado aqui pelo MINC, isso, contra a tortura. Nós só estamos ainda verificando, porque se não tiver cargo, a gente cria com a sociedade organizada aqui dentro e trabalhando junto com a comissão que já existe que é da saúde, que é uma... Ai, gente, está fugindo agora, que é um sistema que tem nos municípios e no Estado que acompanha a morte materno-infantil. O Comitê de Morte Materna e o Comitê de Morte Infantil. Isso. Então, Mortalidade infantil. Nós estamos propondo aqui dentro um mecanismo. O mecanismo, é óbvio, ele tem 3 cargos, DAS5 aqui. Se não for com cargo, a gente monta com a sociedade. E que nós poderíamos, já que fala sobre violência obstétrica, a gente podia estar propondo também aqui dentro que esse mecanismo fosse também abrangendo a violência contra a mulher, que praticamente é a mesma temática. Então, a gente poderia propor aqui nessa CPI também e fazer em conjunto. Deputada Zeidan. Né? Eu tenho... Pensando alto. É uma questão minha que eu propus ao Poder Executivo lá de Maricá, que está sendo construído ainda. Talvez o prefeito faça a opção de fazer um decreto, ao invés de um projeto de lei que venha da Câmara, que trata dessa questão, que eu já coloquei aqui em algumas audiências, sobre a reintegração. Não é nem reintegração da mulher, nem a reinserção social, que é uma questão do interesse do Poder Executivo incluir, estabelecer as vagas ou as inscrições ou uma cota, o que seja, né, para essas mulheres vítimas de violência ou que venham da casa-abrigo nos projetos que o Executivo já tem. Os projetos sociais, projetos de inclusão, seja do mercado de trabalho, seja de formação, seja de benefícios de assistência, enfim. Deputado, eu vou acrescentar isso ao relatório. Deputado Chicão Bulhões, que muito nos honrou aqui com sua presença e com a sua atuação. A honra foi minha. Chicão. Obrigado, presidente. Bom, vou aqui primeiro me desculpar pelo meu atraso. Tive que resolver questões em casa, então me atrasei um pouquinho. Parabenizar a condução dessa CPI pela deputada Marta Rocha, incansável nos trabalhos. Também, deputada Zeidan, parabéns pelo relatório. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, claro, mas a minha assessoria aqui, aluna também incansável, conseguiu fazer alguns apontamentos, agradecer ela também pelo trabalho. Deputada enfermeira Rejane, estivemos aí sempre juntos também nessa luta, e nos museus, agradecer a presença de ambas as deputadas na visita. A minha preocupação, eu não sei se está aqui, deputada Zeidan, a minha experiência, obviamente, não é a experiência de alguém que poderia ter passado por algo parecido, obviamente, mas eu já tive essa experiência com amigas, já tive essa experiência como advogado, e uma das preocupações eram os casos que a gente não conhecia, porque as mulheres tinham medo de denunciar e tinham medo das consequências que viriam daquela denúncia e do impacto que ela geraria até no seu agressor. E eu não sei se isso está contemplado aqui no relatório, mas em compliance, né, por exemplo, nos Estados Unidos, agora que a gente está vendo o impeachment o pedido de impeachment do presidente Trump, veio de uma denúncia feita por um canal anônimo
de um próprio profissional da inteligência americana que se sentiu à vontade de usar os canais anônimos para fazer a denúncia, onde você tem algumas pessoas que sabem aquela identidade, mas protegem e podem averiguar enquanto há um desdobramento. Acho que muita gente deixa de falar ou denunciar porque entende não ter mecanismos de proteção dessa identidade, né? Imagina que a pessoa está acusando alguém que mora dentro de casa. Imagina que ela está acusando alguém que ela conhece, um chefe no trabalho, alguém que é um amigo, pelo menos até aquele momento. E é preciso haver uma investigação, claro, dentro do devido processo legal, se houve ou não aquela agressão. Mas nesse período da investigação, é um período de completa vulnerabilidade, porque você está simplesmente sujeito a todo tipo de retaliações ou de ataques à sua imagem, de ataques à sua credibilidade. Então, minha sugestão, se não estiver aqui, obviamente, ressaltando que eu não li, ainda não tive esse tempo, mas se não houver, que a gente pensasse mecanismos, inclusive protocolos de denúncia, onde nesse período de investigação a pessoa não se sinta exposta, onde ela se sinta segura para entender que ela pode confiar nesses canais e nesses procedimentos. E eu acho que hoje há uma dúvida muito grande ainda de muitas vítimas sobre o primeiro passo, né? Então, até para além de discutir as pessoas que já tiveram a coragem de se colocar e de falar, a gente pensar esses mecanismos de preservação da vítima para que ela tenha os meios de fazer a denúncia sem sofrer esse tipo de pressão, muitas vezes psicológica, porque não necessariamente vai acontecer aquilo que ela está pensando, mas pelo menos de ter esse conforto. Fica só essa minha contribuição. Eu queria me solidarizar com a sua observação e trazer aqui uma experiência que eu tive, porque passei 20 anos dentro da delegacia, e eu sempre dei muita atenção às notícias que vinham do Disque Denúncia. E todas as notícias do Disque Denúncia que indicavam violência contra a mulher, eu sempre fazia uma diligência convidando a vítima e o seu agressor para vir à delegacia, porque a notícia vinha sempre assim, que o vizinho que chega em casa, que só agride quando está bêbado. Então, não precisava ser policial para verificar que aquela notícia de Disque Denúncia não era feita por um vizinho, era muitas vezes feita pela própria vítima na busca de uma tentativa de trazer a notícia até a autoridade policial. E não raras vezes, na minha frente, aquela mulher se encorajava a fazer a notícia da violência. E com aquilo a gente, diante da autoridade, se fazia o registro de ocorrência e se dava não só visibilidade, mas também a possibilidade de uma investigação. Então, acho que é muito oportuno a gente pensar exatamente, né, nesse ato de tempo entre a notícia e a conclusão da investigação, considerando que, por regra, em princípio, ela vai voltar para o mesmo local, ela tem a mesma dependência afetiva, muitas vezes uma dependência econômica também. Então, acho que a gente buscar aí, né, essa linha de proteção, eu acho que é bem oportuno para dar, sobretudo, efetividade às decisões que foram colhidas aqui nessa CPI. Inclusive, perdão, só para completar, inclusive em todos os órgãos da administração pública. Sim. Né? Por exemplo, você pode ter servidoras que têm algum problema relacionado a abuso e não tem um canal adequado na administração pública para fazer essa denúncia, né? Uma denúncia anônima, que é o que a gente chama desses canais, é como se fosse um pequeno disco, uma ouvidoria, um disco de denúncia / ouvidoria dentro dos próprios órgãos, onde a pessoa possa fazer essa reclamação de algum superior, chefe ou até colega de trabalho necessariamente superior. Nós observamos essa semana uma notícia que eu fiquei bem impactada, de um policial militar que agrediu duramente a sua companheira. E foi visualizado em todos os canais, e não sei se tiveram sua atenção a verificar isso, que a primeira medida que foi adotada pelo comando da Polícia Militar foi retirar dele a sua arma de fogo. E aí vai um pouco, e há um decreto que determina que, no caso dos policiais, que infelizmente há também registro de mulheres que são
agredidas por seus companheiros que estão aí, Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, sistema penitenciário. A gente sabe que isso é um retrato da sociedade. E dizer, deputado Chicão, que me impactou muito aqui 2 depoimentos. O depoimento das mulheres portadoras de deficiência, né? Aquele depoimento daquela senhora que depois foi objeto de um programa de grande repercussão na TV, e o depoimento das pesquisadoras que fizeram a análise dos dados relativos à população trans, à população LGBT. Então, realmente, ali a gente vê que a violência ela é sutil, né? Ela é sutil em obrigar, no momento da morte, que você assuma uma identidade que você já não tinha, né? Então, isso eu fiquei, acho que foi muito, muito bom a gente poder ouvir ter todos esses horários da violência, né? Deputada Zeidane. Eu estou dando destaque à sua sugestão, deputado, porque esse assunto ele perpassa por várias recomendações. Então, por exemplo, tem uma aqui que fala sobre criação de protocolos para atendimento às sobreviventes e familiares. É exatamente isso, é a segurança. Mas acho prudente o destaque, né, específico da criação de protocolos aí que garantam a não exposição da vítima e a segurança dela até que sejam tomadas devidas providências em relação ao agressor. Então, já está anotado. Obrigado. Indago a deputada enfermeira Rejane, se deseja fazer alguma contribuição. Estou satisfeita. Deputada Zeidane. Deputado Chicão. Acho que, por hora, é só. A gente vai ter mais uma audiência para O discutir. que nós, então, retrocedendo aqui, nós combinamos que até segunda-feira nós estaremos, a Secretaria da Comissão estará recebendo as sugestões. O voto do relatório se dará na próxima quarta-feira, às 9h30. Nós antecipamos o horário em 30 minutos, por conta que a deputada Zeidane irá presidir uma outra audiência, e também vamos estar preparando, as assessorias vão estar em interlocução, porque no relatório há sugestão de indicação legislativa e de projeto de lei. Então, nós vamos estar preparando, né, essa indicação, esse projeto de lei, submetendo às assessorias de todos os deputados, para que acompanhem o relatório esses mecanismos legislativos que serão assinados por todos os deputados que integraram a CPI. Ou seja, não só pelas recomendações, mas já verifiquei aqui que há também possibilidade de projetos de lei de indicação legislativa, então nós vamos. E acho que também dá um destaque, deputada Zeidane, acho que a gente poderia, eu vou até fazer isso por escrito como minha sugestão, criar uma obrigatoriedade de que a comissão, aí eu entendo que seria a Comissão dos Direitos da Mulher, fizesse, deputada enfermeira Rejane, por exemplo, uma audiência pública no primeiro semestre, uma no segundo semestre, como Vossa Excelência entendesse, mas que fizesse uma audiência pública da análise de todas essas ferramentas, exatamente para ver, deu certo a Patrulha Maria da Penha? Deu. Não deu? Então, quais são as sugestões que a gente tem que fazer? Melhorou o atendimento na área da saúde? Melhorou o atendimento nas delegacias? A qualificação, nós vamos ter aí concursos públicos para a Polícia Civil. A questão do feminicídio, da violência, está inserido nisso? O ISP está atento, nós verificamos que faz parte da sua sugestão. Nós ouvimos aqui o delegado Moisés Santana, da DHBF, e ele instalou lá na DHBF um núcleo para apurar o feminicídio, que ele verificou que mais de 60% eram casos de feminicídio. A interlocução, a contribuição trazida aqui pela doutora Ellen, da Delegacia da Pessoa Desaparecida, aumentou, se confirmou o número de desaparecimentos com o número de feminicídios. E de apoio para as deputadas federais. Sim, exatamente, para a gente poder verificar como está a produção legislativa a nível federal. Então, eu acho que o importante é a gente tornar o relatório da CPI, as decisões por aqui tomadas por nós,
um elemento vivo, né? Um instrumento vivo de apoio às mulheres vítimas de violência, para que a gente consiga reduzir o número de feminicídios, como bem colocou aqui a deputada Zeidan Lula, que isso é o final de uma cadeia causal, né, de um silêncio, e me encantou muito essa frase, né, que não se silencie, que essa voz seja uma voz de luta. Então, indagando aos senhores deputados, se desejam fazer alguma outra complementação, deputada Zeidan, deputada enfermeira Rejane, deputado Chicão Buglione. Parabenizar o relatório, porque está bem assim acessível na linguagem e numa linguagem poética também, que nos faz, né, ter uma sensação muito bacana. Parabéns. Agradecendo mais uma vez, não só a presença, mas o apoio de todos os deputados que integraram essa CPI, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada.